Fala pessoal, tudo sob controle? Aqui André Adriano e hoje num episódio diferente aqui. A gente no nosso Instagram, a gente fez uma caixinha de perguntas, né? Onde a gente recebeu perguntas do nosso pessoal que segue a gente. E hoje a gente está aqui, né? Nós 4 aqui para responder. Vocês já conhecem os integrantes da mesa, já acho que vocês já estão sabendo quem são. Se não sabe, segue a gente lá no @tudosobcontrole.oficial no Instagram e no YouTube, que vocês já vão ver os outros episódios. Então, Jorgito, vamos começar com isso aí então. Vamos ver as perguntas que o pessoal fez aí sobre corrida. Vamos dar continuidade àquele episódio que está tão na moda, nesse esporte tão crescente, tão democrático, que é a corrida. Vamos, Jorgito. Olha aí, gente. Então tá, vamos à primeira pergunta. Como equilibrar as finanças com alto custo dos produtos adequados e das corridas? 55 anos, com tênis que acaba com meu joelho, sem contar a assadura entre as pernas e se não tiver bermuda anti-assadura, entre outros. Essa pergunta é do João Pedro. Então vamos lá, João Pedro. Finanças. Como tudo, não é só corrida, né, pessoal? Como tudo na vida e no Tudo Sob Controle, o que a gente fala é que a gente tem que ter planejamento. Então, algumas estratégias clássicas para não entrar nesse mundo de qualquer esporte, a gente está falando de corrida aqui, e o que a gente sempre impressiona, que a gente falou no outro episódio, são as cores dos tênis, diversos tênis, ninguém sabe o que comprar. E primeiro, daqui a pouco, botar dentro daquela planilha, porque a primeira coisa que a gente tem que ter é uma planilha, é ter o campo ali do teu esporte, né? Até quando a gente vai gastar? Então, se tu tiver dentro do teu limite, do teu orçamento adequado, não tem erro, entende? Porque tu não vai fugir do teu orçamento. Então, tu tendo a meta dentro do teu orçamento, não tem problema. Tu vai escolher, daqui a pouco tu vai demorar um pouquinho mais para comprar aquele bem, né? Daqui a pouco tu vai fazer metas conforme tu vai gostando, porque muitas vezes, né, pessoal, a gente começa correndo, começando o esporte e desiste. Então, daqui a pouco começa botando, dá para correr, né? Tá com um tênis inicial, não tem essa questão de começar direto com um tênis top. André, realmente, para começar a correr ou para colocar a corrida em prática, mesmo com os treinos mais avançados, não é necessário tu ter um tênis de R$2.000. Tem tênis com custo-benefício muito bom no mercado e que vão atender bem todos os tipos de corredores. Então, mas ele falou do joelho aqui. Sim, mas o joelho não necessariamente está vinculado ao tênis, né? Ao valor do tênis, né? Pode estar vinculado ao tipo de pisada, ele pode estar com um tênis inadequado para a pisada dele, ele pode estar com algum desequilíbrio de força e esse desequilíbrio ser a causa da lesão dele, não necessariamente o tênis, né? Então a gente tem que observar isso com uma visão um pouco mais macro, mas o que eu quero deixar de recado nesse momento para esse espectador é que ele não precisa fazer altos investimentos para obter o benefício da corrida em tênis, né? Não, com certeza. E assim, quando a gente começa também, a gente entende assim, algumas questões clássicas, né? Que tu tem que correr se sentindo bem, né? Então, assim, o tênis é uma coisa que tem que ser confortável para o início, assim eu penso, né? Também a própria bermuda de compressão, se daqui a pouco ele está questionando de bermuda, tem várias estratégias, mas a bermuda, para mim mesmo, pessoal, a bermuda de compressão funcionou muito bem, né? Também quando eu comecei a praticar esporte, né? A mesma caminhada, nem a corrida, com mais tempo de duração, eu ficava mesmo com as coxas assadas, assim, e atrapalhava bastante, assim, né, a longa distância. Então, para mim, funcionou, mas eu sei que tem outros, né, tem cremes que tu pode usar, enfim, e isso não é uma coisa que é cara, né? Deixa bem claro, a bermuda ali vai custar em torno de R$100, R$120, consegue uma bermuda legal. Acontece que, às vezes, o cara não quer usar esse tipo de bermuda, ele não se sente bem com esse equipamento, né? E ele não precisa também ficar preso a esse tipo de produto. Ele pode utilizar um creme anti-assadura, uma vaselina, né, em pasta, cai super bem, funciona bem. Tem shorts hoje em dia que já vem com um material de compressão por baixo, que ele não fica tão aparente. Então, tem diversas opções, né? E tu pode investir R$40 como tu pode investir 200. Aí depende da tua capacidade de investimento, né? Mas não necessariamente tu precise fazer um investimento alto, né? A gente pode dar sequência nos treinamentos e evoluir bem com investimento baixo. Então, só fazendo pontuar para responder a pergunta aqui para o João Pedro, né? Então, tênis, sai e corre na manha, procurar sempre uma pessoa para aprender, como a gente tinha comentado, né? Aprender a caminhar, roupa leve. Outra coisa que a gente pode colocar aqui também, o pessoal gosta de correr em grupo. Daqui a pouco, se financeiramente tu ainda não tem, né? Tu não fez essa organização financeira, começa a correr em grupos, não precisa correr em provas, né? Porque a prova também é uma coisa que encarece, é empolgante, né? É uma coisa que
Mas Ou então seleciona, né? O nosso calendário de provas ele é recheado de corridas dos mais diversos valores também. Né? Um detalhe interessante, André, para a área de finanças, é quando a gente consegue se programar com antecedência, né? Isso vale para a organização financeira também, a gente acaba gastando menos. Então, tem provas que tem primeiro, segundo, terceiro lote. Isso então, mesmo. se tu sabe que tu tens a intenção de correr para uma determinada prova, tu já faz a tua inscrição com bastante antecedência. Tu já vai pagar um valor mais baixo. E outro detalhe, sabendo dessa prova, tu, o teu treinador vão ter mais condições de elaborar uma estratégia, um planejamento para que tu performe nessa prova, né? Então, evitar aquelas inscrições por ímpeto. Vou correr uma prova semana que vem. Aí cai na impulsividade de novo. Vou correr uma prova daqui a 2 semanas. Não, procura se planejar com um pouco mais de tempo, né? Posso pontuar 2 pontinhos aqui para o João Pedro. Não sei se o João Pedro conhece, mas a gente geralmente usa vaselina. Tem em qualquer farmácia, você manda manipular, porque não é só coxa. O corredor também sente embaixo do braço, né? Então, essa gordurinha aqui embaixo do braço, durante muito tempo da corrida, também assa. A não ser que tu use aquela luvinha, que também não é muito manguito, padrão, né? Manguito. É vaselina. Então, vaselina entre as coxas e vaselina no braço, né? É isso que, basicamente, a gente precisa. E o que eu vejo também, né? O pessoal ele não investe em prevenção. Então, eu vou lá no tênis, daí eu começo a sentir dor, eu vou ao médico e eu vou ao fisioterapeuta. Aí eu começo a olhar esse crescimento meu pós-dor. Se eu investir num tênis mediano, mas num reforço muscular, num educador físico que vai me dar um suporte de reforço muscular, provavelmente essa dor no joelho, se ela aparecer, vai ser mais tardia ou em menor intensidade. Então, a gente começa a olhar a bola de neve que é a dor no joelho, eu começo a trocar de tênis, e aí fisioterapeuta, médico, tem um custo que eu acho altíssimo, que é o custo de tempo. O tempo que eu passei no educador físico, o tempo que eu passei no fisioterapeuta, no médico. Então, assim, já adianta, vou começar a correr, vou procurar um profissional para me ajudar a fazer um reforço muscular, a aprender técnicas de corrida e comprar um tênis adequado. Mas não é o tênis. O tênis é algo isolado. A corrida, como qualquer esporte, ela é um conjunto. Eu preciso, né, de um conjunto de fatores. Então, provavelmente, aqui não é simplesmente o tênis, né? Ele está olhando e aí investindo, daqui a pouco, em 1, 2 tênis, não se adequando, e aí fica realmente assustador, além do que vocês já falaram. Tem alguma coisa para pontuar, Thaís? Eu só pensei eu ia pontuar o mesmo que a Simone falou, né? Que muitas vezes a pessoa vai mudando o tênis ou buscar um tênis melhor, porque o meu joelho está doendo, enfim. Só que descobrir a causa dessa dor é mais importante do que tu ir nessas tentativas onde, além do custo alto que tu vai ter, daqui a pouco elas não vão ser eficazes, né? Mas uma dúvida direta que todo mundo tem é macio. Se eu tenho um tênis macio, então ele vai reduzir o impacto. Não. Um tênis macio, ele vai te dar um pouco mais de amortecimento. Mas ele é um tênis que vai trabalhar mais no terreno. E um tênis mais duro é um tênis mais estável, que vai te manter mais no prumo, vamos dizer assim. Então, aí vai muito do gosto, né? Isso varia muito de corredor para corredor. Tem pessoas que gostam muito de correr com tênis mais macios, né? Tem pessoas que gostam de tênis mais estáveis, outras pessoas gostam de tênis minimalistas, que o solado é bem baixo, outras pessoas gostam de tênis com um pouco mais de amortecimento, mais alto. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? É importante trabalhar o autoconhecimento e que cada um saiba o que lhe agrada mais, o que lhe faz bem. João Pedro, o que eu acho, então, definindo, vamos fazer um resumo aqui, é que tem tênis para ti, tu tem que entender como é que é a tua pisada, como é que é o jeito que tu caminha, procurar um profissional alinhado, porque o preço do tênis tem para todos os gostos, né? Tu vai pegar um tênis inicial de R$250 e vai. Então, a ideia é essa, né? Eu acho que a redução de custo, primeiro, ter o planejamento para não ir além. Acho que entre a bermuda de compressão e a vaselina, né? Então, e também as corridas se organizando, dá para a gente correr, né? Algumas provas. Lembrando que cada um tem seu orçamento, né? A gente não tem como limitar aqui, mas a dica é: fique ligado, se organizem, porque comprando antes sempre tem lote, e essa dica tua foi muito boa. Vamos aí? Então vamos mais uma aqui. A gente tem uma pergunta, gente, que ela tá assim até relacionada. Eu vou ler as duas porque elas têm uma relação muito forte.
Como a corrida ajuda quem tem ansiedade? Essa é a pergunta da Gisele. Em gancho, tem a pergunta do Fábio. Correr pode substituir a terapia em caso de ansiedade ou depressão leve? Olha aí, gente, é um gancho. São duas pessoas perguntando, né? E tem Um muita assunto relação. Total, vamos lá. Exatamente, né? Bom, a corrida vai ajudar na ansiedade porque ela tem uma combinação ali de fatores fisiológicos e cognitivos, né? A gente tem, através da prática de um exercício aeróbico, né? A gente vai ter ali uma liberação de endorfina, né? A gente vai ter essa sensação de bem-estar muito maior. Mas a corrida também ela tem um elemento, né? Que por ser ritmada, principalmente em distâncias já um pouquinho maiores, medianas, enfim, como vai tendo aquele ritmo, a nossa mente ela consegue desconectar de outros focos, porque ela não precisa, por exemplo, da atenção de uma bola ou do movimento de um colega num esporte coletivo, né? Então, vai ficando ritmado, a minha mente entra num fluxo. E junto com isso, a gente também tem mais oxigenação, né, no nosso cérebro. A gente vai tendo aí um equilíbrio de cortisol, enfim. Então, eu entro num estado de relaxamento muito maior. Com isso, a minha ansiedade vai diminuindo. Minha mente entende que não preciso estar em alerta, né? Esse fluxo tá andando. Eu estou, vamos botar ali entre aspas, seguro, né? Num ambiente emocionalmente seguro. Então, com isso, a ansiedade baixa e a gente tem essa regulação química. Se substitui terapia? Não, porque são coisas muito distintas, né? A gente fala que, assim, a prática esportiva, ela pode ser terapêutica, mas ela não é psicoterapia. Ela te auxilia nesse processo, ela vai fazer parte, mas um não substitui o outro. Ela pode ser uma grande aliada, né? Exatamente. Pode estar trabalhando junto na terapia e o esporte, o exercício. Exatamente. Físico. Isso aí. Boa. Acho que nem tem, completou, sabe? Vamos apertar aqui, vizinho. Ó, nota 10. Fechou. Mas eu tenho um gancho aí É um gancho. para a Simone. Tem algum tipo de alimento que eu possa juntar, né? Porque o alimento ajuda também. Tem alimento que vai te ajudar na ansiedade para tu não ter ansiedade? Tem algum suplemento, algo assim que possa Nutrientes. agregar? Vamos botar o nome então, nutrientes. Boa. Vamos pensar assim, tá? O que tá muito na moda, inclusive, é o magnésio, né? O magnésio tem N funções, entre elas, ele está na cascata de, vamos lá, redução de ansiedade por diferentes sistemas, ok? Magnésio é um. Outra coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente sua muito, a gente expele minerais. Então, nós precisamos de mais minerais. Então, por exemplo, o cromo. O cromo é um mineral que regula a insulina, que é um hormônio tanto anabólico quanto um hormônio que, quando está descontrolado, aumenta a minha fome. Se eu estou suando mais, expelindo mais cromo, seria bom tomar um cromo a mais, não porque eu preciso deste a mais, mas porque dependendo do suor, tem muito corredor que sua muito. Ele perde, por exemplo, magnésio, ele perde cromo. Complexo B reduz muito a ansiedade. Corredor consome muito complexo B. Assim, muitas vezes existe uma necessidade de suplementar porque a pessoa tem um gasto muito grande. Onde está complexo B? Aveia, banana, alimentos integrais, tá? Onde é que está magnésio? Folhosos verdes, carnes, frutas. Onde é que nós encontramos cromo? Lentilha e oleaginosa. Então, as pessoas não dão muito valor para lentilha. Lentilha a gente usa muito para compulsão. Então, vamos juntar com a ansiedade, é riquíssimo em complexo B e magnésio. Então, lentilha à noite é um excelente para quem tem compulsão alimentar. Então, esses alimentos ajudam muito Hoje tem lentilha lá em casa. corredor, tá? Folhosos verdes, frutas, banana, magnésio, aveia. A aveia é super acessível e tem N nutrientes para o corredor. É muito Eu bom. não anotei gente. tudo, gente. Deixa eu anotar. Eu já ia dizer, vou Aveia. anotar aqui. Aveia. Aveia antes ou depois da corrida, Simone? Para os dois, porque ela tem médio índice glicêmico, então ela vai servir para
Aquela panquequinha Duradoura. de banana com aveia, assim. energia duradoura e não dá pico depois. Então é maravilhosa. Recupera e dá energia durante Dá pra o comer treino. 8 panquecas de... Não, Daí aí não. depende do teu treino, né? Faz o treino do Tarso que a gente conversa. Hein, Simone, vamos aprofundar um pouquinho esse aspecto que tu abordaste agora. Acho que é importante, pessoal. A gente tocou no assunto da alimentação, né? Do baixo, médio e alto índice glicêmico, né? Tá. Para o treinamento. Eu acho que é interessante a gente dar esse apontamento, principalmente para quem vai correr. Muitas vezes tem dúvida do que comer antes e muitas pessoas acabam fazendo jejum antes de treinos que são relativamente longos, né? E até que ponto isso aí não pode também estar prejudicando essas pessoas, né? Tá, vamos lá. Baixo, médio e alto índice glicêmico. Se eu quiser oxidar, queimar a gordura dessa pessoa, eu vou usar baixo ou médio índice glicêmico, porque eu tenho que dificultar o gasto dela. Então, por exemplo, um abacate com uma aveia, isso é lento. Ele vai ter energia durante todo o percurso, mas de forma lenta. Antes do treino, né? Antes do treino. Eu não facilitei a vida dele. Isso é baixo índice glicêmico, mas eu dou energia para todo o período. Eu posso dar um alto índice glicêmico. O que significa isso? Um pão branco com mel. Eu dou um pico de insulina. Ele não vai ter durabilidade. Ele vai durar o que a gente conversou na semana passada no podcast Onde Corrida, que ele vai ter energia para os 20 minutos. Acabou, porque é uma energia rápida. Dou um pico, tudo que tem pico tem queda. Então, a depender da distância, não vale a pena. Se a pessoa quer emagrecer, Mas o muito tempo, que é a menos. distância? Eu sou leigo aqui. 20 minutos. Lembra que a gente estava 20 falando minutos. dos 3 quilômetros? Tá. Ele não tem suporte longo, porque não tem durabilidade alto índice glicêmico. Aí é o cara que toma muito gel. O cara que não aprendeu a comer antes e aí ele toma muito gel Mas durante. se eu for correr 20 minutos, então melhora. Então é o abacate, a aveia e vai correr. Olha só. Ou sobrou aí, vai sobrar energia. Não, Vai 20 sobrar. minutos é alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico. Vamos supor, duração tu, curta quer pra corrida. tu vai fazer um sprint, Precisa de ok? energia imediata. E energia imediata, tá? Agora, o que eu vou fazer um longão. Ah. Eu vou comer lá um ovo, uma banana com aveia. Isso vai me durar. Vai me durar 1 hora a mais. Aí esse gel vai ficar lá adiante. Não preciso botar aqui. Se o cara coloca um pão com mel antes de fazer um longo, nos 20 quilômetros, nos 20 minutos ele tem que botar gel, porque já acabou a energia dele. Então, esse trabalho de baixo, médio índice depende da prova dele, né? Ele é uma prova curta, uma prova longa. Ele quer guardar glicogênio, porque o objetivo dele é amanhã tem treino de novo, eu quero que está inteiro, ou não. O meu objetivo é emagrecimento, onde eu não estou preocupada em guardar muito glicogênio, e sim em usar a gordura de reserva dele. Então, a gente vai trabalhar médio, alto e baixo, de acordo com ele quer emagrecer ou ele quer guardar glicogênio para a performance do dia seguinte. Né? A gente tenta fazer o meio do caminho para ter os dois, mas vai sobrar. O pós vai ser uma macarronada ou vai ser um arrozinho com um bifinho? Mas a corrida queima primeiro a gordura ou a primeira o Não, músculo? sempre vai ser o carboidrato que tu tem circulante, né? Tu tem um açúcar circulante. Então, vai pegar esse carboidrato, depois vai começar a acessar alguns aminoácidos, que são as partezinhas da proteína, e a gordura. Mas a gordura ela é a mais difícil de ser acessada. Ela é a última, justamente porque... O que é a gordura? É algo que preserva a tua vida, ela te aquece. Então, para o cérebro, a gordura ela é preciosa, então ele vai guardar. Ele está te tornando quente. Tu tem que te manter nos 36 graus. Então, ele é aquecedor. Nós aprendemos isso. Ok, entendi. Ok. Tem mais Olha uma que- pergunta? não, eu ia Opa. dizer, olha que importante, né? Essas colocações assim que a Simone trouxe, porque muitas vezes a pessoa acha que é só uma questão de trabalhar a resistência, né? Tá cansando rápido, então ela tá achando que tá só relacionada à resistência ao condicionamento físico e daqui a pouco bem orientado nutricionalmente já pode fazer toda a diferença, né? E eu vou te dizer uma coisa que eu mais percebo no consultório ao longo desses anos, as pessoas se preocupam muito com o açúcar e esquecem do sal. Então, o sal é importantíssimo. Então, os sais, quando baixa, magnésio, potássio, sódio, sais básicos, ele vai sentir fadiga central
muitos casos mais do que o próprio açúcar, porque a gente tem reserva de açúcar. Sais minerais, né? Sais não minerais. cloreto de sódio. Isso. Quando fala em sal, é importante. As pessoas então vão pegar aquele O salzinho, o salzinho levar, botar embaixo da língua. do restaurante. Exatamente, tá? Não quer dizer, ali tu tem cloro, tu tem sódio, mas precisamos de potássio e precisamos de magnésio. Então, por exemplo, a cãibra, né? É muita falta de magnésio, as pessoas ligam a potássio. É mais magnésio? Não tem no salzinho Então vou de te cozinha. atrapalhar aqui, porque é uma coisa clássica. O cara vai correr 20 minutos, ele sai, correr 20 minutos, o que ele vai comprar? Um Gatorade. Exatamente. Eu vou falar da marca. Perfeito. Não. Ou qualquer, Um bebida. repositor isotônico. eletrolítico. Tá. Ok. E aí isso aí precisa? Os 3K ou 5K, não. A comida dele é o suficiente. Tá? Ele vai, só se sente, porque o cara toma um isotônico, o cara sai e parece que é um atleta, né? Agora eu tô bem, né? Correr. Então tu nota, André, olha só. Tudo isso que a Simone nos falou, essa aula que ela nos deu agora aqui, fecha muito com a tua área também. Então o pessoal está comprando, investindo em suplemento, quando na verdade pode investir em comida, e eu acredito que vai ter um custo-benefício muito melhor e um aproveitamento muito melhor. Ele vai conseguir Mas que é caro, né? E isotônico não. Isso que eu acho sempre engraçado. Eu comecei, depois que a gente começou a montar todo esse programa, eu comecei a pensar muito nisso. Por isso que é isso que eu quero que as pessoas também façam. Não sei vocês, mas eu reflito o tempo todo. Eu achava eu adoro kiwi, como falo. E aí como é que eu vou comprar? Pô, mas é R$29,90 no Zafra. Diz, quando é 26? Não, mas é caro. Eu comecei a fazer um cálculo que eu não comprava o kiwi e eu comprava uma barrinha de cereal cheia de açúcar. Não, mas agora não. Não, gente. Não. Eu comecei o quê? Tirar a barrinha de cereal e comprar fruta. O pessoal do escritório nota que assim, bom, o André comia, né? Não era. Daqui a pouco tá o André aqui com um abacaxi comendo. Eu comecei a achar e comecei a perceber que não teve nenhuma redução. Eu não aumentei o meu custo, a minha despesa na minha casa em alimentação, porque eu comecei a trocar o elemento industrializado pela fruta. Que, cara, gente, experimente aqui. Eu conheço, foi uma nutricionista muito boa que me indicou. Qual é que é o iogurte lá que eu sempre tomo? Kefir. Posso falar? Não, kefir pode. Kefir pode. Kefir com fruta e aveia, meu Deus do céu. Experimente. Mas deixa eu só voltar para os eletrólitos, tá? Isso é importantíssimo. Tu falaste o nome de uma marca, tá? E é importantíssimo nesse mundo que a gente está falando de corrida, marcas. Hoje tem diferentes marcas de repositores hidroeletrolíticos excelentes de muito menor custo. Mas ficou conhecida uma marca e as pessoas buscam lá. Se a gente for olhar o rótulo, ali tem 3 minerais e açúcar. E hoje tem composições muito mais acessíveis financeiramente, muito mais completas. Então, dá uma pesquisada, fale com um profissional que você confia, porque hoje a gente chama de bala de sal ou composição de eletrólitos, pode ser em cápsula ou pode ser em garrafinhas, né? Tem nas diferentes geladeirinhas, digamos assim, muito mais completas do que as 2 marcas mais conhecidas e ingeridas, que são realmente mais pobres com essas novas no mercado. Né? Não podemos falar É possível, inclusive, manipular, né? Exatamente. Sai mais acessível e mais completa. Né? Tu daí manipula especificamente para ti. Né? Esse cara sua muito. Ele precisa de mais magnésio. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu dei uma composição de eletrólitos para ele. Aí ele achou num site, ele gostava do gel de uma X marca, ele comprou. Pronto. Eu olhei 900 miligramas de sódio. Eu olhei, cara, jamais te daria isso aqui. Simone, eu estou me sentindo super bem. Cara, eu te mato se eu te dou 900 miligramas. Ele se sentiu bem. Por que ele se sentiu bem? Ele é um homem de 50 anos, maratonista. Não é um maratonista qualquer, é um maratonista que faz uma maratona 3 horas. Então, é um cara que voa. E aí, ele toma 3 remédios para a pressão. Então, ele toma muito diurético. Ele sua muito e toma muito diurético. Então, aquela quantidade de sódio que ele sentiu muito bem quando ele tomou aquele repositor X, muito mais barato do que essa garrafinha bastante conhecida, ele sentiu muito melhor. Eu estava dando uma subdose para ele, porque eu não daria 900 miligramas. Isso é uma dose muito alta, tá, gente? Se a gente for olhar as composições de sal, tem 200, 300, 400 miligramas de sódio. E isso é bastante alto. Mas tem um caso específico, por isso tu tem que olhar, né, o específico, assim. Então, por acaso ele comprou aquele, obviamente, né, isso é diluído no longão, nas 2 horas e meia. Então, ele vai bebericando e isso é importante. O pessoal sai e toma aquele monte de sal.
A depender, daí o suplemento faz mal para o rim. Não. Tu não tá tomando específico para ti, para tuas questões. Mas tem diferentes marcas no mercado com composições excelentes de sais e muitas vezes não é falta de açúcar, de gel, de banana, é falta de sal. Isso é um dos maiores equívocos assim que eu vejo do pessoal da corrida. Isso aí. Tem mais pergunta aí, meu amigo Jorge? Temos sim, vamos mais uma. Existe um ritmo ideal de treino para correr bem e envelhecer com saúde? Pergunta da Gabriela, acho que vem tudo a ver com o nosso canal, né? Envelhecer com saúde. E aí? Existe, gente? Eu acho que, na minha opinião, tá? O principal é Gabriela, né? Isso aí, Gabriela. A Gabriela tem que, em primeiro lugar, se reconhecer onde ela está, né? E a partir daí, então, ela traçar as metas delas, traçar os objetivos dela e não ter pressa, né? O ritmo é um passo de cada vez. O que eu vejo hoje em dia, as pessoas têm uma ânsia por fazer paces magníficos, corridas maravilhosas, né? E como a Simone falou agora no tópico anterior, né, sobre os picos ali de insulina, tudo que é muito intenso não dura, não tem durabilidade. Então, quando a gente olha, né, para envelhecimento, envelhecer bem, eu estou olhando o que é longo prazo. Longo prazo é o que? Intensidade moderada e baixa. Então, respeitar o seu processo, entender onde ela se encontra, onde ela quer chegar, né? Por alguns momentos ela vai ter que recuar dentro das estratégias que ela estabeleceu, realinhar os objetivos, né? Mas o principal é isso, ela se reconhecer e não ter pressa. E assim, ela até continua, ela tem uma segunda pergunta aí que daqui a pouco é gancho e gancho até para outros da mesa aí. Qual é o limite saudável entre disciplina e exagero nos treinos? Como identificar se eu estou me cobrando demais? A Gabriela, ela continua ainda, ela ainda está no ritmo, né, gente? E aí, o que ela tem que fazer e se ela não está se cobrando demais? Pelo que eu entendi, a Gabriela quer bater todos os recordes dela. Não, isso vem ao natural, né? Então, mais uma vez, utilizar outras pessoas como parâmetro pode ser um bom motivo para a gente se motivar, enfim, para a gente ter um espelho, né? Mas a gente nunca pode esquecer de quem nós somos, né? Qual a nossa capacidade, né? Por vezes, a gente pode estar vendo no outro algo inalcançável, né? Então, mais uma vez para a Gabriela, né? É não ter pressa, né? Não ter pressa, não querer... a meta é 65 anos, meu. Só se tu tem 64 aí, né? Não aí querer vem, performar né? no mês seguinte, né? A corrida é um esporte magnífico de autoconhecimento. Então, a cada treino ela vai se aprimorando, se conhecendo mais, e ela vai, ao longo dos anos, ter uma experiência muito mais positiva, né? Do que com treinos muito intensos ou querer resultados muito rápido, né? Então, tenha paciência, dê tempo ao tempo. Eu faria um complemento aqui até, né? Porque quando ela pergunta como saber disciplina ou estou exagerando, a gente lembrar que tudo aquilo que é excesso vai trazer algum prejuízo para a gente. É que nós estamos falando, eu acredito que seja o caso dela, né? Nós estamos falando de pessoas que correm profissionalmente, né, pessoal? Assim, aqui é uma atividade física Recreativa. Exato. Então, se ela perceber, assim, olha, estou começando a ter algum tipo de perda significativa na minha vida, ou começo a notar alguns sinais de dor, enfim, né? Compartilha isso com a pessoa que está te dando orientação. Não precisa ter essa urgência toda, né? Às vezes tu ir mais devagarinho, tu ser mais flexível, equilibrando as demandas da tua vida. Eu acho que aí vai ser um bom indicativo se tu está sendo uma pessoa disciplinada ou se está sendo demais, né? Quando eu começo a ficar rígido demais, autoexigente demais e ter algumas perdas em decorrência disso especificamente. Um detalhe, com os treinos, né, a gente visa fazer a supercompensação. Então, eu dou um estímulo, né? Vamos imaginar que ela fez um treino de corrida aí de 10 quilômetros. Durante o treino, as reservas de energia dela vão baixando e após o treino, essas reservas seguem reduzindo.
vai chegar o momento que ela vai para casa, ela vai comer, ela vai descansar. Então, o organismo dela vai recuperar. Então, observar se ela não está fazendo intervalos muito curtos, se ela não está com uma recuperação ineficiente, né? Isso pode ser um fator que vai encurtar aí a performance dela, vai prejudicar a performance dela, né? E ela vai cometer exageros. Tem uma tabela, né, para medir, mensurar os níveis, né, de percepção de esforço. Então, imagina uma tabela simples, de 0 a 10, onde o 0 é muito fácil e o 10 é muito difícil. Se ela está completando os treinos dela acima de 8, ela provavelmente está exagerando, ela está passando dos limites, né? Então, pode ser que em algum momento ela faça um treino mais intenso, mas não todos os treinos. Né? Perfeito. Mas a gente é leigo, né? Então, o acompanhamento é importante, né? Ter alguém de dar suporte, porque as pessoas começam a treinar, começam a correr e elas... Normalmente quem continua é quem tem essa coisa de colocar meta, né? Vai querendo ir além, né? Dificilmente a pessoa continua com aquelas... Não sei se eu não conheço pessoas que correm assim na tranquilidade, no meu grupo assim, eu só saio para correr. Normalmente começa assim, mas quando vê já estão colocando uma meta inicial, meta, segunda meta, terceira meta, aí começam os grupos de corrida e assim vão indo, assim dá continuidade, né? E começa aparecendo outros esportes. Então eu vejo que o pessoal correr na tranquilidade assim, eu acho que daqui a pouco pode ser com uma certa mais idade, sabe? Uns 40 anos o pessoal tá meio competitivo assim na corrida. Vejo dessa forma. Eu acho que isso é positivo, né? Ter uma meta e querer melhorar é positivo, né? É inerente ao ser humano. E que bom que ele tem essas aspirações. Mas fazer isso de uma maneira responsável, né? A gente não vai evoluir na corrida fazendo treinos fortes a todo momento. A gente tem que aplicar uma variabilidade nos estímulos, né? Vai ter momentos que ela vai fazer treinos mais intensos, mais curtos. Vai ter momentos que ela vai fazer treinos curtos e de baixa intensidade. Vai ter momentos que ela vai fazer treinos mais longos e de moderada intensidade. Então, respeitar esse processo, né? E lógico, sempre tendo alguém para orientar nesse sentido. Isso aí, esse é o ponto. A gente tem um gancho aqui, até te interromper, Thaís, a gente tem outro gancho, daqui a pouco tu vai conseguir até responder as duas aqui numa só. Por que algumas pessoas ficam dependentes da corrida, sentindo culpa ou irritação quando não correm? Isso acontece comigo, Ana Maria. Olha, mais um gancho, né? Ela se sente culpada quando não corre, olha aí. Então vamos lá, né? Jogo para vocês aí. Não, e sabe que acontece mesmo, né? Dependendo da frequência que a pessoa pratica e há quanto tempo ela pratica, esse bem-estar do corredor, que acontece realmente por questões químicas no nosso corpo, né? Assim, essa endorfina, né? Essa dopamina que a gente vai tendo liberado ali. Se eu já venho com essa prática há muito tempo, o meu corpo já está acostumado com essa química circulando ali. E aí, se por um acaso, de repente, eu não posso correr, é comum mesmo ter, inclusive, sintomas de abstinência depois de um determinado período de tempo ali sem a prática da corrida, né? Então, sim, não posso correr. Uma coisa não posso correr hoje... E aí eu já fico super mal-humorado, enfim. Outra coisa tô uma semana parado, aí ok, aí quimicamente realmente o nosso corpo já está tendo uma manifestação, né? Então, de novo, trazendo um pouco do que a gente falou no nosso episódio anterior, tem as questões fisiológicas, né? Que faltam daí no nosso corpo, mas tem também todo aquele papel e a representatividade que a corrida está tendo para mim. Às vezes eu não quero estar sem essa prática porque eu gosto dessa prática ou porque eu gosto de estar com esse grupo de pessoas, né? E aí eu não quero deixar de fazer algo que é gostoso para mim, que é bom. E aí eu fico mal-humorado, irritado, estressado, culpado, né? E voltando, quando a gente fala em longevidade, a gente está falando também na aquisição de uma maturidade sobre essa prática. Então, acho que quanto mais a pessoa também entende sobre a corrida em si, como que ela funciona, ouvindo tudo que está sendo colocado aqui hoje, por exemplo, eu estava pensando até o que eu ia falar em relação à escala que o Tarso comentou, que eu achei sensacional, mas também já fui pensando aqui em tantas pessoas, em geral, mais jovens, né, que pensam, tá, mas estava 5 hoje de dificuldade, está muito fácil, né? Vou dar uma forçadinha a mais, vou um pouquinho mais, até entender que aquele 5 é necessário para que tu possa fazer um 8, né? Um 9 depois.
Então, isso provavelmente é algo que vai vindo com a maturidade ou com uma boa orientação, né? A orientação, ela serve até para adquirir essa maturidade, né? Então, assim, eu tava viajando agora, tenho que botar esse gancho aí, foi muito engraçado, né? Eu venho de muito tempo, assim, buscando esse desenvolvimento humano que eu comecei a perceber, né, nas pessoas, né? Nascemos de uma forma, viemos de uma origem, né? Temos uma família, e aí quem queremos ser? É isso que bateu na minha cabeça, né? Até quando começamos a desenvolver o projeto. Quem queremos ser? Não é quem fomos, quem somos. Então a gente está falando de longevidade. Quem queremos ser? E aí tu tem um jeito. E aí conforme tu vai criando, conversando com psicólogos, né? Tendo o seu psicólogo, conversando com o treinador físico, conversando com pessoas de nutrição, e tu começa a perceber aqui quem eu quero ser. Qual pessoa a se espelhar? Eu comecei a analisar isso, sabe? Tipo assim, qual é o grupo? Por exemplo, que é o cara que eu olho e falo, cara, eu queria ser ele. Sabe? No meu escritório? Qual é a corretora de seguros que é minha concorrente que eu acho? Porque nada se cria. A gente copia e vai melhorando. Esse é o ponto, né? E aí tu vai criando essa nova pessoa, de alguma forma. Então, quem me conhece, né? Quem vai no meu Instagram e vê quem conhece o André, sabe que eu era um cara que falava, e aí, atrás, como é que tá? Tudo bem? E aí, meu? Legal? Isso aí. Era eu. Eu não articulava pra falar. Claro que eu casei com uma fonoaudióloga. Ela também falava que eu falava demais sem parar pra pensar, né? Pra respirar, eu falava além da conta. E eu fui criando isso. Então, são percepções, conversando sem querer mesmo. É uma especialista nisso, né? Ela foi dando, eu fui buscando psicólogo. E aí, nessa viagem que eu fiz, eu adorei uma frase de uma pessoa muito próxima a mim, que um primo meu me questionou assim, mandou uma foto minha, e eu falei, gente, eu tô indo pro momento de descontrole. Eu fui viajar com 2 primos meus, e aí mandaram uma frase assim, pô, estamos aqui, tipo, levando teu filho pro mau caminho, brincando assim, né? No caso, foi minha mãe que fez essa frase. E ela falou, é legal ele ser normal de vez em quando. Muito boa. Cara, ficou pra mim essa frase. Porque assim, o que é um normal, né? Então, quando tu pensa na tua origem, tu sai da casa da tua mãe, o normal é aquele menino, né? Daquela origem. E aí tu começa o quê? Quem eu quero ser? Eu nasci naquele lar e tu começa a buscar respostas em profissionais, respostas em pessoas que é quem eu quero ser. Falo de roer unha. Isso aqui é uma coisa espetacular. E, galera, eu tenho unha depois dos meus 6, 5 anos, nem sei. Então, o que me motivou? Eu comecei a ver pessoas roendo unha e falava, gente, que coisa bem feia. Não posso ser assim. Se eu aparecer no podcast roendo unha aqui, Deus o livre. Então, foi um tratamento de analisar. Então, a gente vai buscando esse conhecimento, né, o autoconhecimento, e sim, eu espero nunca mais ser o normal. Entende? Porque é isso que a gente busca. Não buscar a perfeição, mas buscar o que queremos ser. Buscando movimentos, pessoas que tratam, né, a esposa de uma forma que tu acha legal. Quem também me conhece sabe que eu sou um cara que dava palestra 15 anos atrás. As pessoas me chamavam e falavam, cara, perfeita palestra, mas vamos reduzir o palavrão. Prazer, André. Entende? Então foi um movimento de conversar, de pausar, de respirar. Isso foi uma coisa muito... E eu, né, cada um não é ego aqui, é um parabéns de que não cheguei onde quero, mas uma evolução. Então, por isso existe, né? E eu vendo essa ideia para todo mundo. Busca profissional. Ah, mas eu sou assim. Cara, se tu está feliz não correndo, se tu está feliz não cuidando da alimentação, legal. Mas eu tenho certeza absoluta que quando uma pessoa vê uma pessoa bem posicionada, uma pessoa que não usa do palavrão, uma pessoa que se alimenta bem, mesmo que no início ela vai começar a jogar pedras dentro do careta, pô, cara, tu não é dessas, pô, vamos encher a cara hoje e amanhã, e tu fala, não, cara, hoje eu não bebo. No início é ruim, mas depois essas pessoas acabam, e é essa visão que eu tenho, não tô aqui pra rezar, não sou aqui, não tô pregando nada direto, mas dizendo isso. Essa é a ideia, sair pra correr, sair pra se alimentar bem, e é o que eu, né, então, eu não sou mais normal. Ou tu tem o teu novo normal, né? Porque, na verdade, a nossa mente funciona por padrões. Então, quando a gente vem de um determinado padrão familiar, aquele ali é o meu normal. Quando eu sou provocado por outras pessoas a refletir sobre essas certezas absolutas que a gente tem, eu começo a ver que existem outras possibilidades, outros estilos de vida, outros
formas de enxergar o mundo. E aí eu posso, sim, né, ir me adaptando ou criando este novo funcionamento mais de acordo com os meus objetivos de médio e longo prazo. Meu novo normal. Meu normal agora Isso é aí esse. fecha com a pergunta da Gabriela, né? De correr bem, né? E envelhecer, né? Qual o ritmo ideal, né? Então isso passa muito por se reconhecer, né? Em que Isso momento aí. eu me encontro? Perfeito. Hoje eu corro, sou capaz de correr 1 hora, tá? E quando eu tiver daqui a 15 anos, será que eu vou estar correndo essa 1 hora no mesmo ritmo, no mesmo pace? Não, eu vou me dar por satisfeito se eu estiver correndo 1 hora, né? Então, identificar onde essa pessoa está e onde ela quer chegar. Perfeito. Perfeito. E tem um ponto que é de se alimentar, que eu falo hoje, falei com meus filhos sobre alimentação, eu tenho essa mania de ser palestrante. E aí falei para eles a mesma coisa, assim, que eu fiz também uma experiência, né, com o pessoal, até uma experiência espiritual, e eu estava questionando algumas coisas para uma pessoa que sem querer sabia muito, né, de religião. E eu questionei ele assim, dizendo, cara, mas religião, como é que é? Eu vejo as pessoas daqui a pouco, né, se sentindo, elas têm uma devoção maior. Eu não sinto isso, mas eu acho legal, depois de certa idade, a gente buscar uma espiritualidade, não importa qual, né, mas buscar isso. E aí volta para a corrida e volta para qualquer coisa. Ele falou assim, tu pratica esporte, tu corre. E tu malha. E tu achava legal correr, sair para correr assim? Não. Ninguém gosta de sair correndo e com as coxas tudo assadas, entendeu? Os pés doendo, ninguém gosta. E por que tu continuou correndo? E por que tu continuou indo na academia? Porque eu acho que é bom. E, então, se tu acha legal alguma coisa nesse momento espiritual, começa a praticar. Então eu volto. É correr por correr. Não, mas se tu acha legal, tu te espelhou, tu fala, pô, que legal aquela pessoa que corre, tu vê aquela pessoa leve, né? Aquela corrida leve. Busca um profissional, vai atrás. Tu vai se sentir leve, vai por mim. Só que, claro, né? Não é fácil. Então, se tu já chegou à conclusão na autocrítica, né, sozinho, ou eu falo que uma psicóloga faz toda a diferença para fazer essas autoanálises para as pessoas que não conseguem enxergar dessa forma. E chegou nesse ponto, se analisa, se enxerga, né? Busca, vai doer e depois o cara só vai agradecer, entendeu? Para qualquer tipo de santo. Muito bom. Vamos para a próxima. Então, gente, comer bem sai caro. Como economizar e manter a qualidade da nutrição? Exemplo, vamos ver se eu vou falar a pronúncia certa aí. A Simone vai me xingar. Psyllium está muito caro. Essa é a pergunta da Louise, gente. Lombardi, tu é muito chique. Psyllium, Olha, é Miami. não sei se a pronúncia foi correta. mas vamos Miami, lá. Lombardi. Psyllium, a gente é tupiniquim. Psyllium. Vamos lá. Comer bem sai caro. Ponto de vista. Vamos explicar o que é psyllium. Psyllium é uma fibra, gente. Uma fibra que vem de uma plantinha chamada Plantago ovata. É pior que psyllium. Isso. Ou seja, não é uma plantinha qualquer, né? Não é alface, não é arroz. Então, assim, já ouço essa palavra e eu penso que ela é um pouquinho mais rara. Isso já aumenta o preço dela. Então, realmente, tá? Ela não é barata. Mas vamos olhar para um outro ponto de vista. Preço versus valor. Por que esta psyllium ou Plantago ovata é tão cara? Sabe? Mais ou menos vai sair R$20 100 gramas. Vamos supor que a gente use aí 10 gramas por dia. Dá 10 dias. Isso dá R$60 no mês só de uma fibra. Realmente não é barato. Isso é uma pizza média que eu deixei de comer no mês. Ou aí 5, 6 quilos de arroz. 5, 6 quilos de arroz abastece uma família. Então, assim, depende se eu só compro arroz ou se eu compro pizza. Então, de novo, questão de valor e questão de preço. Por que o psyllium tem de tão valoroso? Além da sua, digamos assim, estar na moda e é escasso. Primeiro, trato gastrointestinal. Então, ele ajuda, né? Ele melhora o nosso trânsito do trato intestinal. Quando eu faço cocô todos os dias, simples assim, né? E meu cocô sai inteiro e bonito, isto é maravilhoso. Isso vai melhorar a minha cognição, vai melhorar o humor, vai melhorar as relações. Então, assim, parece só uma fibra. Mas não,
Eu estou com algo que vai melhorar a saúde intestinal. No momento que melhora a saúde intestinal e eu vou diminuir a inflamação do intestino. Inflamação do intestino está relacionada a diversas patologias hoje. A maioria das patologias tem uma relação intestinal. Então, o Psyllium hoje é usado em muitos tipos de planos alimentares pelos diferentes benefícios do trato gastrointestinal e, consequentemente, as patologias, tá? Então, esse é um ponto. Se a gente pegar o sistema nervoso, ela é uma fibra que a gente chama de pré-biótica, né? Uma fibra pré-biótica quer dizer isso. Está alimentando, eu chamo de barriguinhas do bem, que são as bifidobactérias e os lactobacilos. Quando eu alimento essas barriguinhas do bem, eu estou fazendo mais serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, e um outro que é GABA. Então, esse meu humor mais estável, menos ansiedade, a pessoa vai ter menos compulsão alimentar, ela vai ter menos desejos, ou seja, eu vou economizar, porque hoje eu estou com desejo de comer a pizza, o croissant. A gente não se dá conta, mas os desejos têm muito a ver com uma desregulação neuronal. Muito. E a gente não se dá conta, vontade de comer isso, comer aquilo. Então, tem uma economia aí que a gente não enxerga quando tu tá equilibrado nutricionalmente. Então, na hora de pagar, vamos supor, né? R$60 por mês por uma fibra parece caro. Se eu olhar que eu economizei em remédio para problema trato gastrointestinal, remédio para imunidade, porque o meu sistema de defesa é o intestino, remédios psiquiátricos, eu começo a olhar uma economia. Tá? Então, é a questão do preço versus valor. Todos os ganhos atrelados ao ter uma fibra solúvel, uma fibra prebiótica. Só que eu não preciso estar atrelado. Ela deu aqui o exemplo do valor do Psyllium. Não é só o Psyllium que tem fibras prebióticas. Então, por que eu posso substituir? Folhas verdes. Folhas verdes vão ter fibras prebióticas. A casca da fruta. Então, eu vou descascar uma laranja com o máximo daquela partezinha branca. Aquilo ali é fibra prebiótica. Um monte de gente tira tudo e ainda faz suco de laranja. Tirou o remédio da laranja, que é essa pectina. Isso. Outra coisa que vai fora, que é remédio. O branquinho do maracujá. A pessoa come maracujá e deixa a pectina, que é essa partezinha branca, que é essa fibra prebiótica. Ou seja, ela está botando fora, né? Remédio. Então, aquela partezinha branca ali, se possível, você tira a casquinha amarela e come ela, não precisa comer piscina. Então, folhas verdes, a parte branca da laranja, a parte branca do maracujá. A parte branca, agora daqui a pouco a gente vai começar com a melancia, né? A gente come o vermelhinho e deixa a parte branca. A parte branca é riquíssima, além em fibras prebióticas, de um suplemento caríssimo, chamado citrulina malato. O corredor e todos os atletas adoram citrulina malato. A gente manda manipular ou compra pronto e custa caro. Partezinha branca da melancia. Quando eu era criança não podia comer, que fazia mal. Depois que eu fui estudar nutrição, eu rapo bem a melancia. Então, assim, tem várias coisas que a gente bota fora e aí eu vou focar em comprar algo que hoje está muito em voga, que é um Psyllium, sendo que isso aqui tem ossos. Outras possibilidades, linhaça e chia. Então, a linhaça, por exemplo, vou comprar a farinha de linhaça no mercado. Eu acredito que seja 200 gramas aquela farinha. Ela custa R$7 no mercado. Tá? Então, é mais acessível. E tem os benefícios. Eu tenho a fibra, essa mesma fibra prebiótica, e eu ainda tenho o ômega 3. Aí, os mais entendidos vão me questionar. Simone, não é certo comprar a farinha de linhaça, e sim comprar a linhaça e triturar. Gente, o cara já tem uma dificuldade de comer a fibra da linhaça. Ele não vai comprar a linhaça e triturar. Se ele está nesse nível, ele já está num nível superior. Então, eu prefiro que ele foque em comprar a farinha de linhaça, consuma a farinha de linhaça no seu iogurte, na sua laranja, blá, blá, blá. E depois que ele já entendeu os benefícios, que ele já sentiu, olha, oxida, ou seja, é um óleo, tá? O que é a semente? Qualquer semente, gergelim, linhaça, ela tem uma casquinha por fora que protege o óleo, que é o remédio. Então, vamos pegar o exemplo da linhaça, são as lignanas. Aquelas lignanas, elas são remédios, por exemplo, para a nossa saúde hormonal do feminino e do masculino. E tem um ômega, que é para a saúde, por exemplo, cerebral e cardiovascular.
Tá protegidinho por essa casquinha. Então, quando eu quebro essa casquinha e trituro, eu estou botando para fora esses nutrientes. Quando pega luz e ar, eu perco metade desses nutrientes. Por isso que o certo é triturar na hora e consumir. Quantas pessoas vão fazer isso? Então, eu tenho que comprar, triturar e guardar num potinho âmbar, num potinho escuro. Então, num potinho transparente, eu já vou estar oxidando. Então, é uma série de cuidados. Então, assim, ele já vem num saquinho fechadinho, escuro, mantém ali, fecha bem, até você... Tá. Então, assim, linhaça é mais barato, folhas verdes é mais barato, as partes brancas, as frutas. Aí vamos para o nosso dia a dia. Leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha. Rico em fibras solúveis. Então, é o nosso dia a dia, a gente está consumindo isso. Daqui a pouco eu vou diminuir o meu consumo de carboidrato, de batata, de arroz, de polenta, e vou aumentar o número de leguminosas. Mas a substituição, assim, sendo a pergunta, o que a gente pode substituir, assim, o melhor, mais barato, olhando a parte de finança, para substituir o tal do, como é que é, Jorge? Psyllium. É o Psyllium. Mais direto, vamos lá, folhas verdes, tá? Por quê? O psyllium tem muito baixa caloria. Se eu comparar, ter a mesma quantidade de fibra probiótica no feijão, eu vou consumir muito carboidrato. Ok? Então, mais perto seria a linhaça ou a chia. Ok. Tá? E folhas verdes. Então, E aí vai uma dica minha aqui agora. Muitos clientes, lógico, eu indico que tenham uma nutricionista fazendo acompanhamento, isso é importante para o meu trabalho também. Vão até a nutricionista, recebem lá o programa alimentar, colocam na geladeira, compram os ingredientes e aí um é caro, o outro não cai no seu paladar. O que essa pessoa faz? Ela abandona a dieta. Ela abandona o programa, ela volta para os hábitos antigos. Ela não avança. Ela tem que pegar esse programa alimentar, voltar na nutricionista e falar para ela: Conversar. Nutri, o Psyllium é caro para mim, não cabe no meu orçamento. Isso aí. Esse alimento aqui é muito amargo, não cai no meu paladar. A nutricionista vai ter repertório e habilidade para fazer as modificações, e é assim que essa pessoa vai avançar. Então, e isso leva tempo, né, Simone? Até tu conhecer um paciente, então o cara vai numa primeira consulta, por mais que tu faça uma anamnese super rica, tu só vai ter o conhecimento exato de como funciona a rotina dessa pessoa depois de alguns meses, algumas consultas. Isso requer entrosamento, né? E troca de informações. Né? Então, quando tu receber um programa alimentar, se tem o Psyllium, tu achou o Psyllium caro, volta na Nutri e fala para ela: olha, esse está caro para mim. Ela vai substituir provavelmente por folhas verdes ou algum outro alimento. Né? Tem muita gente que não volta, né, realmente. Porque assim, eu tinha combinado seguir o plano alimentar e a ideia era que eu perdesse X quilos e, cara, não perdi, então não vou ir. Não vou ir. Eu só vou ir quando eu perder. Eu sempre digo, é agora que tu tem que ir, porque tu tem que fazer os ajustes. Mas é que tu entende que é auto-boicote, né? É inconsciente, assim. A pessoa daqui a pouco fez um esforço, fez um movimento que ela não quer continuar fazendo. Sim. E ela tá com medo da frustração. São diversos pontos, né? Que eu vejo... E a pessoa faz uma avaliação e foi super bom, porque o peso na balança, né? E daqui a pouco ela começou a treinar e ganhou músculo, enfim. Mas existe um auto-boicote que é natural de todos nós, que é voltar para o meu lugar comum. Eu fiz um movimento. Exato. Isso todos nós temos esse processo. Mas aí volta para aquela coisa, se a gente está todo dia, né? É difícil. E eu sei. Que é. Sim. É difícil. Então tu vai, tu volta. Normal. Vai, volta. Daqui a pouco tu vai, volta uma casa. Então até que aquele teu novo normal surge, entende? Então aquela alimentação, tipo, tu nunca come beterraba, uma comida complexa para mim. Come uma vez, dá horrível. Mas é importante. Daqui a pouco vira natural, porque o paladar também vai alterando. Então tu tem que dar uma forçadinha. Eu falo para um amigo próximo, né, que não come tanto assim, eu digo, força. A gente sabe que mas não vai. Vai. Eu sei que é difícil. Tem gente que tem um paladar um pouco mais complexo. Ele é treinável, né? Então, vai até que fica confortável. Mas daqui a pouco vai passar um tempo, né? Até ele começar a ser confortável. Sabe que isso é preconizado na alimentação infantil, né? Na introdução alimentar. Então, tu não pode dizer que uma criança não gostou
até ela provar pelo menos 10 vezes de diferentes maneiras. Assim, ela vai botar na boca, ela não reconhece, porque ela vem da amamentação. Ele não gosta. Não, ele não reconhece. Então, vai tentando... Então, assim, tu imagina que nós somos bebezões, né? Que fomos... Então, assim, é isso. Para eu realmente me certificar... daqui a pouco eu não gosto de chuchu cozido, mas daqui a pouco suflê de chuchu. Enfim, eu vou me reconhecendo nas formas diferentes desse formato. Não gosto de bife, não gosto de carne, mas daqui a pouco no formato almôndega, no formato guisadinho com cenoura, enfim. É isso, né? Às vezes é a forma. Então, tu não pode dizer até não tentar várias vezes. Mas é bem desafiador isso, porque a gente já... Mas eu acho que isso que tu falou agora faz muita diferença, né? Que são os formatos diferentes. Porque se eu fico insistindo muito no mesmo formato, daqui a pouco é um outro efeito, que é o efeito da repulsa. Isso. Aí a pessoa já não quer mais tentar de jeito nenhum, porque a mente já entende que aquilo ali é ruim. E já te causa todo um mal-estar antes mesmo de tu estar... né, com aquele alimento na boca. Então, tu poder associar com um preparo diferente, que daí vai ter um aroma diferente, uma textura diferente, a chance de realmente ter o paladar, né, e sendo trabalhado para uma aceitação de um alimento diferente é muito maior. Então, sim, persistir, mas aí é aquela questão, persistir com flexibilidade, né, que não é dar o murro em ponta de faca, assim, né, vai tentando dessas outras formas. De novo, se reconhecer no processo. Perfeito. Aonde eu tô, onde eu quero chegar. Que movimentos eu preciso fazer. É isso aí. Perfeito. Gente, passa muito rápido. Eu não sei, se o teu relógio está pronto, já chegou 1 hora, não sei se foi pouquinho, não chegamos a 1 hora ainda. Temos mais perguntas ainda? Temos. Vamos à última, então. Vamos lá. Depois, a gente pode depois até responder dentro dos nossos stories o que não foi respondido aqui, né? Boa. Não sei o que vocês acham, né? Então, E vamos até lá. ela passar já aqui a troca, deixar uns recadinhos sobre... ou deixar aqui nos comentários desse vídeo novas perguntas, qualquer coisa que a gente vai respondendo. É isso também. aí, vamos lá. Vamos para o André aqui, vamos mais uma para o André aqui. Correr realmente sai mais barato do que outras atividades físicas ou é um mito? Quando colocamos no papel inscrições de provas, tênis, roupas e acessórios, como fica essa conta? Isso aí é a Elisa perguntando pra gente aí. Elisa, eu acho que eu já respondi, mas não na primeira pergunta também, né? Porque todo mundo usa, tem um termo, né, onde tu vai ler que diz que o esporte mais democrático é a corrida. E, de fato, assim, ele é o esporte mais barato pelo sentido que a pessoa só tem que se movimentar. Então, nós caminhamos e quando a gente aperta o passo, a gente chama isso de corrida. Então, a gente pode correr agora, não importa o calçado, não importa. A questão é quando a gente começa a entender, né, começa a evoluir e começa a buscar. Então, a racionalidade financeira ela tem que estar andando com a gente, premiando todos os movimentos, né? Se tu é sozinho, tu tem os teus gastos, tu tem família, é mais complexo, porque as escolhas podem tirar coisas que é importante para tua família como um todo. Então é saber dosar, né? Não tem uma resposta. Ela é sim, é o esporte mais barato, porque ele é solitário, não precisa de pessoas ali em volta, é legal, mas não é necessário, e é só apertar o passo que tu está correndo, né? Então agora, conforme o aumento e a necessidade também de daqui a pouco tu não está tão empolgado, tu começa a adquirir produtos. Mas nós que estamos correndo ali dentro do tempo que a gente fala ali, 20 minutos, 30 minutos, eu acredito que é o esporte mais barato, porque não tem a necessidade de correr em provas. Agora vai ter a corrida aqui no Sul, em dia 12 de outubro, a corrida fazendo propaganda do Bob Esponja. Todo mundo quer a camiseta, né, o kit legal. Então, assim, não tem a necessidade para correr. Agora, claro que é legal. Então, assim... tem que saber controlar, né? E saber para onde realmente tu vê o que realmente importa para ti. Então é isso aí, gente. Tá indo bem? Alguma consideração final? Tudo certo? Tudo certo. Vamos então, gente, vamos finalizar agora aqui, mas deixando bem claro que vocês podem perguntar dentro do próprio nosso canal do @tudosobcontrole.oficial, ou quando a gente fizer os cortes ali, podem perguntar. A gente vai abrir algumas caixinhas de perguntas ali, né, para deixar o tema, alguma dúvida que tiver. Vocês podem notar aqui que, né, vou até aumentar o meu ego para dizer, eu encontrei profissionais aqui totalmente muito qualificados aqui, que estão nessa mesa aqui, pessoas, a nossa nutricionista aqui entra em detalhes, então acho que ela está aqui disponível, né, e pode responder muitas coisas, nossa psicóloga no Tarso. Então, segue a gente lá no @tudosobcontrole.oficial e fica sabendo de outras. Vai ter muita coisa ainda para ir, né? Afinal de contas, a gente está indo atrás da longevidade e é isso aí.
Tudo Sob Controle continua. Tamo junto. Um abraço, até mais.